Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à aula Nutrição Subconsciente, a chave que faltava para o seu emagrecimento definitivo. E hoje você vai aprender a perder pelo menos 10% do seu peso corporal de forma definitiva. Se você não me conhece, eu sou Graziela Cristófoli, nutricionista, especialista em programação neurolinguística e hipnose associado à nutrição. Mas você deve estar pensando, Nutri, emagrecer de forma definitiva é muito bom para ser verdade. Eu já até consegui emagrecer, mas o difícil é manter o peso. Quando eu vejo, eu recupero tudo de novo e isso é muito frustrante. Com certeza, esse efeito sanfona é muito frustrante mesmo, mas pode deixar. Na aula de hoje, você vai entender o porquê que isso acontece e você vai aprender o segredo para mudar essa situação de uma vez por todas. Eu posso garantir uma coisa, que só com o que você vai ouvir nessa aula, você já vai ter um norte para a sua vida. Você já vai conseguir mudar a sua relação com a comida. Mas uma coisa, eu tenho que ser super sincera com você. Não existe milagre. Não existe a dieta milagrosa, a fórmula mágica, a nutricionista do fulano. Se você não entender o verdadeiro motivo da sua fome excessiva. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Para começar, eu selecionei 3 verdades que você precisa entender para conseguir o seu emagrecimento definitivo. Então vamos começar com aquilo que você já sabe, que para emagrecer você precisa gastar mais calorias do que você ingere. Não existe milagre. O difícil é manter o peso e dar um fim ao efeito sanfona. E é por isso que na aula de hoje eu vou te mostrar que para você ter o seu emagrecimento definitivo, existe um método. Mas depois que você entender esse método, você vai ver que tudo faz sentido. E você vai pensar, por que ninguém me falou isso antes? Por que eu perdi tanto tempo me frustrando? E a primeira verdade que você precisa entender é que para emagrecer você tem que sim controlar o que come e o quanto come. Portanto, se você come 3.000 calorias, você não vai conseguir emagrecer comendo tudo isso. E você não vai conseguir emagrecer não porque eu não quero, é porque o seu organismo entende dessa forma. Todo aquele abuso energético, mais o sedentarismo, eles vão se acumular no seu tecido adiposo, formando assim um balanço energético positivo. Olha só, para vocês entenderem, para vocês perderem 1 quilo de gordura corporal, vocês têm que ter um déficit de 7.700 calorias. Ou seja, vocês têm que, para emagrecer 1 quilo de balança, ter um déficit diário, em média, de 500 a 1.000 calorias ao dia. É claro que isso não é um padrão, vai depender do seu peso atual, da sua idade, da sua altura, se você é do sexo feminino ou masculino, do seu fator atividade e também dos seus objetivos. Para vocês entenderem, eu selecionei um exemplo. Então, uma mulher de 35 anos, pesando 120 quilos, tendo 1,70 m, ela tem um fator atividade leve, ou seja, ela faz pelo menos de 1 a 3 dias de exercício físico por semana. E o objetivo dela é perder em 60 dias pelo menos 10% do seu peso corporal. Então, de acordo com a idade, com peso e tudo, ela teria direito a ingerir 2.700 calorias. Porém, como ela quer emagrecer 6 quilos por mês, ela tem um déficit calórico de 1.539, podendo ingerir, então, 1.163 calorias, em torno de 1.200 calorias ao dia. Portanto, aqui nós aprendemos 2 coisas muito importantes. A primeira é que a gente aprendeu como que funciona o emagrecimento. Não interessa qual método que a pessoa vai fazer, ela vai precisar diminuir as calorias, ou seja,
ela vai precisar fazer um déficit calórico. Então, se alguém prometeu para você que você vai conseguir emagrecer sem fazer um controle alimentar, sem fazer dieta, isso não existe. Embora, infelizmente, eu escutei várias promessas, certo? Mas eu já estou avisando que não existe. Mas esse controle alimentar, ele não significa passar fome, correto? Como a gente viu anteriormente. E a segunda coisa importante que a gente aprendeu é que qualquer dieta, ela vai te ajudar a emagrecer. E aí você vai dizer, mas Grazi, conseguir emagrecer eu até consigo, o que eu não consigo é manter o peso. E aí vem a segunda verdade, vencer o efeito sanfona, ele vai muito além de seguir dietas. E para a gente entender isso, vamos voltar à origem do ganho de peso e da obesidade. Eu fiz um quadro aqui para a gente ver alguns fatores que estão relacionados com a obesidade e a gente vai ver aqueles que a gente tem controle e aqueles que a gente não tem controle, certo? O primeiro fator é a genética. Então, a genética a gente não tem controle, a gente não decide qual a família que a gente vai nascer, a gente não decide se a gente vai nascer numa família de gordinho ou numa família de magrinho, mas a gente não pode usar desculpa para dizer eu não consigo emagrecer porque eu sou dessa família, certo? O segundo fator são fatores hormonais, quer seja fatores hormonais femininos, quer seja da tireoide. Nós não temos o controle, porque a gente não escolhe ter esses problemas, mas nós podemos tomar o controle a partir do momento que a gente começa a tratar esses problemas. Eles até podem realmente dificultar o seu emagrecimento, mas a gente não pode arranjar ele uma desculpa. Por exemplo, eu entrei na menopausa, eu não vou mais conseguir emagrecer. A mesma coisa é em relação ao nosso metabolismo. Nós não temos o controle de decidir se nós vamos querer ter um metabolismo lento ou um metabolismo rápido. Mas isso nos mostra que a gente tem que fazer algo, que nós podemos, então, usar estratégias para poder acelerar o nosso metabolismo. Fatores social, cultural e econômico. Nós não temos o controle, nós não decidimos aonde nós vamos nascer, a cultura. Às vezes nós não temos uma condição econômica para ter uma grande variedade de alimentação, mas nós não podemos usar esses fatores também como desculpa para dizer que nós não vamos emagrecer por causa deles. Hábitos alimentares, como alimentos ultraprocessados, excesso no álcool, açúcar, gorduras saturadas, balanço energético positivo. Eu tenho controle sim, porque eu posso decidir ou não comer em excesso esses alimentos. E aqui a gente está falando em excesso, a gente não está dizendo que você não pode mais comer, certo? E também eu tenho controle em me permitir ou não adquirir hábitos alimentares mais saudáveis. Fatores psicológicos, depressão, síndrome do pânico, eu tenho controle, pois embora eu não decida, eu não escolha ter essas doenças, eu posso sim decidir fazer o tratamento. Estilo de vida é a mesma coisa, como sedentarismo, fumo, falta de sono e estresse. Eu tenho controle sim, até mesmo aquelas pessoas que dizem que eu trabalho num lugar muito estressante, eu não tenho como abandonar meu trabalho, eu tenho que continuar trabalhando lá. O que você pode, e isso dá um alerta, é que você pode buscar estratégias para aliviar esses sintomas do estresse, como por exemplo meditação, yoga, fazer exercício físico. Medicações para doenças específicas. Eu não tenho controle. Realmente tem muitas medicações que elas podem aumentar o seu peso, diminuir o seu metabolismo, elas podem inchar, elas podem realmente dificultar o seu emagrecimento ou até mesmo lhe engordar. E geralmente a maioria das pessoas elas não tem como se livrar dessas medicações. Mas isso também nos dá um alerta que a gente precisa fazer algo em relação a esses fatores, a esses problemas colaterais que a medicação ela ocasiona.
Fatores emocionais como raiva, ansiedade, insegurança, desânimo. Nós temos o controle. Estudos mostram que crianças obesas, elas apresentam muitas vezes famílias com atitudes superprotetoras, dependentes do cuidado dos pais. E isso gerou naquelas crianças crenças limitantes, que quando adultas, essas pessoas, elas geralmente ficaram obesas e tinham características como insegurança, estresse, depressão, ansiedade, desânimo. E a última é crenças limitantes e autossabotagem. Eu não tenho controle quando eu não identifico elas e eu permito que elas tomem o controle da minha vida. Mas eu tomo o controle quando eu identifico e começo a trabalhar e ver que somente trabalhando essas crenças e essas autossabotagens é que eu vou poder tomar o controle da minha vida e vou poder resolver todos os meus problemas. Como nós podemos observar, estas duas últimas fatores emocionais e crenças limitantes, elas atrapalham muito a vida de você e ela pode estar boicotando o seu emagrecimento definitivo. E aí, gente, vem a terceira verdade, que para você emagrecer e manter o peso, você depende do seu subconsciente. Para você ver como isso realmente faz o sentido e é o caminho, eu selecionei a experiência de 2 pacientes meus, que eles estão conseguindo emagrecer, mas principalmente eles estão vencendo a autossabotagem deles, certo? Por quê? Porque eles entenderam que a solução para os problemas deles e para o emagrecimento definitivo é entender as suas crenças e trabalhar o seu subconsciente. Certo? Então, vou começar contando o relato da mulher, tá? Ela tem 33 anos, 1,66 m e ela entrou num desafio que eu fiz no dia 3 até o dia 24 de dezembro, certo? Só que no dia 16 de dezembro, ela me contou uma coisa, certo? Porque assim, nesse grupo, além dos 2 protocolos que eu estava colocando, que eu coloquei de dieta, eu também estava colocando técnicas de programação neurolinguística para trabalhar autossabotagem, para trabalhar crenças limitantes, tá? E aí no dia 16, ela me mandou um WhatsApp com um feedback, certo? Só para saber, no dia 13 ela estava pesando 78 quilos, certo? No dia 16 ela me mandou esse feedback. Venho de textão porque tu falou em crenças limitantes e é um assunto que eu gosto. Eu não estava conseguindo cumprir os protocolos. Entrei no desafio porque iniciei um acompanhamento com o Nutri em setembro e não estava satisfeita com os resultados. Consegui fazer o teu protocolo nos primeiros dias e aí depois já comecei a dar minhas escapadas. Bebi, comi pizza e quando eu vi, saí da dieta. Mas enfim, o que eu quero te contar é que depois que tu falou sobre crenças, eu resolvi fazer um Tetrahelling em mim mesma para tentar entender o porquê que eu não consigo emagrecer. E a resposta, por óbvio, foi autossabotagem. Consegui ver que o meu problema era de infância e que não estava relacionado com comida, certo? E aí eu trabalhei essas crenças. Reiniciei o protocolo na segunda, que ela estava com 78 quilos, e no dia 16 ela se pesou e ela tinha emagrecido 3 quilos. Vim te dar esse feedback para dizer que, mesmo que eu tenha trabalhado as crenças de forma diferente, foi muito importante tu falar sobre elas para eu ir buscar. E parece que vem dando certo, certo? Aí eu falei para ela que eu estava muito feliz de poder ajudar ela a entender essas crenças, resolver esse problema da autossabotagem e que realmente a pessoa só consegue emagrecer se ela vai à raiz do problema, se ela entende o porquê disso. E ela falou que ela também concordava. E no dia 21, ela me mandou um WhatsApp dizendo que ela tinha emagrecido mais 2 quilos, certo? Agora eu vou falar o exemplo do homem. Esse meu cliente, gente, ele tem 50 anos, 1,80 m, tá? E no dia 2 de dezembro, que foi quando ele começou o tratamento comigo,
ele estava com 111,200, certo? Mas a gente priorizou mais a investigação da mente. Por quê? Porque ele já estava muito descontente com dietas, ele já fez a dieta a vida toda, ele já estava até meio desiludido com o nutricionista, porque ele dizia que emagrecia e não conseguia manter. Mas pela conversa dava para ver que o problema dele era a mente dele. E aí, gente, a gente começou esse tratamento, certo? No dia 24, ele me mandou esse relato que eu vou ler para vocês. E de 111,200 no dia 2, no dia 24, ele já estava com 104,600. E olha só o que ele falou. Meu relato nesses 23 dias, apenas investigando minha mente. Não sei o que dizer, pois pela primeira vez em 50 anos não faço dieta. Não estou ansioso e, consequentemente, estou emagrecendo aos poucos, sem a pressão interna de perder 10 quilos por mês. Gente, esse tipo de paciente, ele era acostumado assim. Se é para fazer dieta, ele tinha que fazer dieta radical. Ele era 8 ou 80. Ou eu perco 10 quilos por mês, ou para mim não serve. Entende? E aqui, quando ele está falando que ele não está fazendo dieta, imagina, mesmo assim, ele emagreceu quase 7 quilos nesses 23 dias. Olha só o que ele continua. Meu grande problema na vida sempre foi a cerveja e doces. As pessoas diziam como era possível em festa infantil eu comer bolo e beber cerveja. Desde que você me ensinou as técnicas de investigação do passado, tudo finalmente fez sentido. Eu descobri os meus gatilhos e compreendi quais eram os eventos que me derrubavam. E eu sofri bastante, confesso. Chorei e me confrontei com o porquê daquilo ter acontecido. Depois, descansei e me perdoei. E hoje eu me sinto como se fosse um esfumante. Eu tenho nojo só de olhar para aqueles alimentos que eu tanto amava e que tanto me faziam sofrer. Inclusive, detonavam a minha vida. Nessa época agora, ele já é pré-diabético, hipertenso e está com esteatose hepática, tá? E aí, olha só o que ele falou. Nesse mês, eu participei de 2 almoços e consegui, com parentes, e consegui sair ileso. Participei ainda de uma festa infantil, que é super difícil, de arromba, que tinha tudo que você podia imaginar. Heineken liberado, docinho por tudo que era lugar, né? E eu tinha certeza que se eu sobrevivesse, realmente era algo sobrenatural que tinha acontecido comigo. E aconteceu. Eu não toquei nem no álcool e nem nos doces. E isso não fez eu me sentir mal. Ao contrário, foi uma sensação de vitória. Isso me emocionou. Por isso, eu comeria facilzinho naquela festa 50 docinhos e pelo menos umas 12 long necks. Ia ser a sensação da festa. Mas o mais interessante é que ele não pensou em dieta, não pensou em restrição, não pensou que ele estava sendo um fanático. Ele apenas curtiu a festa, ele se divertiu, ele conversou com as pessoas, ele não ficou olhando nem para a mesa dos docinhos e nem para o garçom. E ele comeu outras coisas de aniversário, né, que tinham na festa. Então ele disse assim, ó, agradeço pelas técnicas e certamente estarei na tua turma agora em janeiro. E vamos manter o ritmo. Gente, vocês conseguiram entender que se você não trabalhar as suas crenças, as suas autossabotagens e os seus medos, você não vai conseguir resolver os seus problemas e não vai conseguir o seu emagrecimento definitivo? Para vocês entenderem um pouco como eu cheguei a esse método, eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem. Eu faço parte daquela família típica italiana, onde a minha avó é aquela italiana que diz que bebê saudável e bonitinho é o gordinho, ou que quando a família está toda reunida, ela só fica feliz se você comer tudinho que ela te serviu. E foi assim que a minha mãe foi criada quando ela era criança. Quando ela era pequena, ela era muito enjoada e por isso a minha avó decidiu que a solução do problema dela era empurrar comida.
E ela foi empurrando. E aos 15 anos, a minha mãe estava obesa e insatisfeita com aquilo que ela estava vendo. E aí, depois, veio eu. E quando eu nasci, eu era um bebê gordinho. E naquela época, a minha avó morava com a gente. E a minha mãe viu que eu estava indo para o mesmo caminho. Então, ela decidiu, eu vou ensinar a Graziela de forma diferente. Eu vou ensinar para ela a diferença entre fome e vontade de comer. E de forma empírica, ela me ensinou então a eu desenvolver uma mente de magro. E como eu sempre gostei de me cuidar e de cuidar da minha alimentação, isso me motivou a eu cursar nutrição. Só que lá na faculdade eu acabei me desiludindo um pouco, porque eu vi às vezes algumas colegas minhas que estavam quase se formando tomando remédio para emagrecer. E aí eu pensava, se elas que sabem o que fazer para emagrecer estão tomando remédios, o que fará então os meus pacientes no futuro? E quando eu me formei em 2000 e comecei a trabalhar com nutrição esportiva e emagrecimento, eu vi o resultado dos meus pacientes. Eles conseguiam até ótimos resultados, mas eu percebi que eles tinham uma dificuldade, muitos deles, de manter o peso. E aí isso acabava me frustrando, porque eu via que às vezes em algumas consultas a gente tratava mais o lado psicológico do que o lado nutricional. E não era para ser assim. E isso acabava me deixando com uma crise pessoal, com uma insatisfação, achando que eu era uma péssima profissional, porque eu conseguia ajudar eles a emagrecer, mas eu não estava conseguindo ajudar eles de forma definitiva, a eles manterem o peso deles. E isso para mim, como eu tinha aquela cabeça de magro, era difícil de eu entender, eu não sabia o que fazer, porque para mim a solução parecia muito simples. Era só eles quererem e fazerem, mudarem os seus hábitos. Eles não podiam ficar arranjando desculpas para isso. Mas eu só comecei a entender a cabeça de um gordinho quando eu casei. O meu marido, ele sempre ficava oscilando de peso e ele sempre dizia, Grazi, tu só vai conseguir me ajudar e ajudar os teus pacientes quando tu entender a minha cabeça. E foi aí que eu comecei a estudar e a pesquisar programação neurolinguística. E eu comecei a ver, e auto-hipnose. E eu comecei a ver que tudo aquilo que de forma empírica eu falava e eu pensava fazia todo sentido. E aí eu pensei, gente, eu achei o segredo, a chave para poder ajudar as pessoas realmente a emagrecerem, mas manterem o peso delas. Sabe quando você imagina aquele baú cheio de ouro no final do arco-íris? Eu tinha descoberto o segredo. E aí eu pensei, por que eu não vou usar isso para ajudar a emagrecer e a manter o peso dos meus clientes? E aí eu comecei a aplicar isso em alguns clientes meus. E eu já comecei a ver resultados maravilhosos. E aí eu me deparei com duas opções. Eu tinha duas alternativas. Eu podia continuar fazendo isso somente com os meus clientes que eu atendo domiciliar e ver os resultados neles, que já estão sendo muito bons, e poderia cobrar mais a respeito disso, mas os resultados eles seriam limitados, porque eu não conseguiria atender um grande número de pessoas. Ou eu poderia ajudar todas essas pessoas que têm crenças limitantes, autossabotagens, que boicotam o seu emagrecimento, mas que merecem ter direito a essas técnicas, que merecem sim aprender e entender como trabalhar o seu subconsciente e como resolver de uma vez esse efeito sanfona. E foi pensando nessa segunda opção que eu estou aqui, nessa aula com você hoje. Pelo amor de Deus, me conta ou me ensina como é que se faz isso.
Antes de eu ensinar o que fazer, eu acho fundamental a gente entender quais os erros que você está fazendo e que estão atrapalhando o teu emagrecimento definitivo. Nós vamos ver erros desde os mais simples até os mais complexos, certo? O primeiro erro é pegar a dieta de outra pessoa ou pegar uma dieta na internet ou até mesmo a sua dieta e fazer por muito tempo. O que acontece? Ao longo do tratamento, o nosso corpo ele tem a tendência a estabilizar o peso, ou seja, o efeito platô. É quando o seu corpo ele se acostuma com aquela metodologia e com aquela estratégia. E aí ele faz diminuir a sua taxa do seu metabolismo basal. Ou seja, você começa a queimar menos, portanto, você deixa de emagrecer. E muitas vezes essa é uma das causas que as pessoas abandonam os programas alimentares, abandonam as reeducações alimentares porque elas não veem o peso baixando e aí voltam para os hábitos antigos. O segundo problema que eu selecionei, que eu também acho que é bem comum, é que muitas pessoas elas pensam assim, eu estou malhando bastante, logo eu posso comer o que eu quero e o quanto eu quero. Mas eu selecionei aqui uma tabela que vem mostrando que as coisas não são bem assim. Olha só, por exemplo, um X, tá? Que é como se fosse um hambúrguer, para nós aqui no sul é X, né? É como se fosse um hambúrguer de 400 gramas, ele tem em média 800 calorias. Olha só o que você precisa fazer de exercício para queimar essas 800 calorias. 2 horas e 25 minutos de caminhada, 2 horas e 40 de musculação e 1 hora e 20 de corrida. Esse é um exemplo. Agora, por exemplo, se você quer comer uma lasanha, um pedaço de 300 gramas, tem em média 620 calorias. Você tem que caminhar 1 hora e 52 minutos, 2 horas e 4 de musculação e 1 hora e 2 de corrida. Então, mostrando que aqui não adianta você ir para a academia e se compensar comendo, certo? Por isso que muitas vezes as pessoas também param de emagrecer. O terceiro erro, que é muito comum também, é as pessoas acharem que alimentos saudáveis não engordam. Se você se perder na quantidade, eles engordam sim. Aí eu fiz essa tabela aqui, ó. Por exemplo, 100 gramas de salmão tem 229 calorias, certo? Então, se você se perder numa grande quantidade, ele pode sim te aumentar. Eu já tive pacientes que me diziam assim, ó, Grazi, eu não consigo emagrecer, eu tô comendo só fruta de tarde. Cada vez que elas comiam uma bergamota, elas não comiam uma bergamota, ou seja, uma tangerina, elas comiam aquele saquinho inteiro. Uma cliente minha dizia assim, Grazi, eu tô comendo só umas castanhas de noite. Só que cada vez que ela comia a castanha, era 100 gramas. Olha só, 100 gramas de castanha do Pará tem 643 calorias. Então, são muitas calorias. Então, se você não cuidar também a quantidade dos alimentos saudáveis, eles podem sim boicotar o seu emagrecimento. Agora eu vou falar a cereja do bolo. O quarto motivo é o principal erro. Você até começa a dieta, começa a fazer exercícios, mas depois de um tempo você vê que tudo aquilo que você planejou não está acontecendo exatamente como você quis. Que você não conseguiu perder o peso que você queria, que você não mudou os seus hábitos alimentares e, para piorar, você está se arrependendo de todas as jacadas que você já deu. E aí você vai atrás de todos os culpados e começam as desculpas. E quando você percebe, você está comendo sem parar e recupera todo o seu peso. Isso já aconteceu com você, né? Mas não se preocupe. Hoje eu vou te mostrar por que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo se você não decidir mudar isso. Isso acontece porque, embora você tenha todos esses pensamentos,
você tenha vontade de emagrecer, de ser saudável, de fazer dieta, de se cuidar, de fazer o máximo para atingir os seus objetivos, esses pensamentos, eles estão na sua mente consciente. Mas eu tenho uma informação para te dar. Ela controla apenas 5% da sua vida. Porém, lá no seu subconsciente, você tem instalado crenças limitantes do tipo: isso não é para mim, eu não consigo, eu não sou tão saudável assim. E essas crenças, elas disparam gatilhos, autossabotagens, medos que estão atrapalhando a sua vida e boicotando o seu emagrecimento. Portanto, aqui nós identificamos o teu pior erro, o que está por trás, o segredo que está por trás de toda a tua frustração, de todas as tuas tentativas. É porque esse teu programa que está instalado no teu subconsciente, ele controla 95% da tua vida. Então agora que eu já te ensinei todos os erros que você está fazendo, eu vou te ensinar então agora como que você pode pescar. Ou seja, como que você pode mudar a sua vida de uma vez por todas e não precisar ficar dependendo de um nutricionista para o resto da vida. E aí eu selecionei algumas coisas que você precisa fazer. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a única forma de você resolver o seu problema é reprogramando o seu mindset. Ou seja, você precisa mudar os teus pensamentos e padrões de comportamentos que foram instalados lá no teu subconsciente. Essa é a chave, esse é o segredo que faltava para o teu emagrecimento definitivo. E para reprogramar o teu mindset, eu uso técnicas de programação neurolinguística e auto-hipnose. E essas técnicas, elas vão te ajudar a melhorar o seu autocontrole, elas vão te ajudar a aumentar a sua autodeterminação, elas vão te ajudar a identificar quais são as tuas crenças, autossabotagens, medos, quais são os problemas que estão atrapalhando e boicotando a sua vida. Elas vão melhorar a sua autoestima, pois elas vão te ajudar a ter uma visão clara da sua parte corporal. Infelizmente, hoje, a maioria das pessoas elas têm distorção de imagem. E isso acontece até mesmo com pessoas magras. Com essas técnicas de programação neurolinguística e hipnose, você vai ter uma visão positiva a respeito do seu corpo. Você vai conseguir também melhorar, então, todos os problemas emocionais relacionados à dieta, hábitos alimentares, controles de peso. Você vai conseguir, enfim, emagrecer e manter o seu peso de forma definitiva. Mas, Grazi, eu tenho medo de mexer com auto-hipnose porque eu não sei quais os efeitos colaterais que isso podem causar em mim. Para vocês entenderem aonde que trabalha a auto-hipnose e o que acontece, eu selecionei essa gravura aqui, ó. Vocês estão vendo que entre o consciente e o subconsciente existe uma barreira chamada fator crítico. E esse fator crítico, essa barreira, é que impede que as informações do teu subconsciente passem para o teu consciente e vice-versa. Por isso que aqueles pensamentos positivos que a gente tem no nosso consciente, eles não conseguem passar para o nosso subconsciente. A hipnose ou a auto-hipnose, ela é uma chave que, por meio de sugestões, ela vai influenciar, então, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas memórias, vai influenciar as suas crenças. E aí você vai conseguir, então, modificar essas crenças limitantes que você tem. Mas isso não quer dizer que você perde a sua opinião própria. Você vai só ajustar aquele senso crítico. Mas, Grazi, eu já fiz várias dietas, eu perdi peso, eu voltei de peso, porque eu nunca sei a quantidade de comida que eu tenho que comer durante e quando termina a dieta. Aí, gente, vem o segundo passo. Nós precisamos calcular as calorias diárias que você precisa ingerir para emagrecer, levando em conta as suas individualidades, ou seja, o seu peso, a sua idade, a sua altura,
a sua atividade física, sexo, bem como seus objetivos. Para isso, eu selecionei 2 exemplos. Um homem de 50 anos de idade com 1,81 m, 105 quilos e fator atividade moderado, ou seja, ele faz no mínimo de 3 a 5 vezes exercícios ao dia. E o objetivo dele é emagrecer 5 quilos ao mês. Então, de acordo com essas individualidades dele, ele teria direito a ingerir 3.216 calorias. Como ele deseja emagrecer 5 quilos por mês, ele tem que ter um déficit calórico de 1.282 calorias, podendo então ingerir 1.931 calorias, aproximadamente 1.950 calorias. Ele só consegue ingerir essa quantidade de calorias devido ao fator atividade dele. Se por um acaso ele não fizesse exercício físico, ele teria direito a ingerir aproximadamente 800 calorias ao dia. Agora vamos ver a mulher. Uma mulher de 45 anos, 80 quilos, 1,50 de altura e um fator atividade leve, ou seja, ela faz exercício no mínimo de 1 a 3 vezes na semana. E o objetivo dela é emagrecer 4 quilos por mês. Então, ela teria direito a 2.057 calorias, de acordo com as individualidades dela. Como ela quer emagrecer 4 quilos no mês, ela tem que ter um déficit calórico de 1.024 calorias, podendo então ela ingerir 1.033 calorias, ou seja, aproximadamente 1.050 calorias ao dia. Se ela não fizesse atividade física, ela teria direito a consumir aproximadamente 500 calorias ao dia. A terceira coisa que você precisa fazer para o seu emagrecimento definitivo, você precisa manter aqueles hábitos que você começou lá no início da sua programação de perda, porque eles vão ser fundamentais para a sua manutenção de peso. Então você precisa continuar com seu autocontrole, autodeterminação, pensamentos positivos em relação à sua imagem corporal, exercícios, meditação, porque isso você vai conseguir somente com as técnicas de programação neurolinguística e auto-hipnose. A quarta coisa que você precisa fazer é combinar a dieta com exercícios. Mas aí você vai dizer, Grazi, eu não gosto de fazer exercícios, eu não tenho tempo para me exercitar. Quando eu estou falando aqui em fazer exercícios, você não precisa ficar horas na academia fazendo musculação ou outro exercício que você não goste. O interessante é você procurar no início, até você criar este hábito, exercícios que você gosta. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que os adultos eles precisam fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. E como nós vimos naquela exemplo anterior sobre a contagem de calorias, o exercício físico ele pode te ajudar a você conseguir ingerir um volume calórico um pouco melhor. A quinta coisa que você precisa fazer é desenvolver uma boa rotina de sono. Para isso eu selecionei essa gravura aqui, onde nós podemos ver quais são as consequências da falta de sono. Então, uma das consequências da falta de sono é que, obviamente, aumenta o seu cansaço e com isso você não consegue fazer tanta atividade física. E isso vai gerar, então, um aumento de peso e na obesidade. Além disso, essa falta de peso, elas dão uma desregulada nos nossos hormônios. Ela aumenta os nossos níveis de grelina, diminui os nossos níveis de leptina e alteram outros hormônios também, como o cortisol, que é um hormônio que faz nós acumularmos um pouco mais de gordura, entre outros. Esses hormônios desregulados, eles aumentam a nossa fome, fazem com que a gente não selecione tão bem os alimentos, a gente tenha também um gasto energético menor devido ao acúmulo de gordura e isso também leva à obesidade. Outro fator também do débito do sono é que com isso nós temos uma oportunidade maior de ingerirmos muito mais alimentos, de essas ingestões de alimentos elas serem alimentos muito mais calóricos, consequentemente, nós vamos levar também à obesidade. Então, como vocês puderam ver na aula toda, não existe milagre, existe sim um método.
E é por isso que eu estou aqui, para dar oportunidade para alguns de vocês, para vocês darem um passo à frente, para vocês pegarem na minha mão e para vocês entenderem como esse método ele pode ajudar vocês a mudar a vida de vocês, a vocês perderem pelo menos 10% do seu peso definitivo, mas principalmente virar essa chave, conseguir tomar as rédeas da sua vida e reprogramar o seu subconsciente, eliminando assim as suas crenças limitantes, os seus gatilhos, todos aqueles medos e problemas que estão atrapalhando e boicotando a sua vida e dificultando o seu emagrecimento definitivo. Se você se interessou, se inscreva no programa Nutrição Subconsciente. Mas, Grazi, o que é esse programa Nutrição Subconsciente? É um curso 100% online que vai ter uma duração de 60 dias, onde você vai aprender a perder pelo menos 10% de forma definitiva. Você vai receber durante esses 60 dias, todos os dias, um material com dicas, desafios, técnicas de programação neurolinguística e auto-hipnose. Mas, Grazi, emagrecer eu consigo, o que eu não consigo é manter o peso. E é por isso que esse é o diferencial do programa Nutrição Subconsciente. Como você vai receber essas técnicas de programação neurolinguística e auto-hipnose, é elas que vão te ajudar a você identificar os teus problemas, identificar as tuas crenças limitantes, as tuas autossabotagens, trabalhar isso, ajudar no seu autocontrole, te ajudar a você ter autodeterminação, vai te ajudar a você realmente conseguir manter de forma definitiva o seu peso. Além disso, você vai receber cardápios para os 5 módulos, bem como lista de compras, receitas para cada etapa específica. E aí você não vai poder dar mais aquela desculpa de que eu não tenho tempo para fazer dieta, dá muito trabalho pensar no que comprar e no que fazer, eu não gosto de cozinhar. Outro benefício do programa Nutrição Subconsciente é que você vai economizar tanto nas suas compras quanto na sua medicação. Como você vai ter um cardápio e lista de compras, você vai saber exatamente o que você precisa comprar. E como a sua qualidade de vida vai melhorar muito, você vai poder diminuir aos poucos a sua medicação ou até mesmo prevenir o uso de medicações. E assim você não vai poder vir com aquelas desculpas de que quando eu faço dieta eu fico muito fraco, eu fico muito cansado, ou eu não faço dieta porque é muito caro. O programa ele vai te ajudar a você mudar a sua alimentação sem passar fome, desenvolvendo assim um gosto por comida de verdade. E ainda você vai aprender a monitorar as suas calorias e conseguir ver o seu progresso. Aí você pode estar se perguntando por que eu devo entrar no programa Nutrição Subconsciente se eu posso consultar uma nutricionista. E aí eu te digo uma coisa maravilhosa, porque eu vou te ensinar a pescar. Eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a você ter autonomia. Não uma nutricionista controlar a sua vida, mas você ter o controle da sua vida. E além de todo esse material que eu já falei que vocês vão receber, além dos cardápios, dos módulos dos programas alimentares e mais de todas as técnicas de programação neurolinguística, mais de auto-hipnose, vão ocorrer ainda 8 lives ao longo desses 60 dias, onde eu vou responder todas as dúvidas de todas as pessoas que estão no grupo de WhatsApp. E você vai poder mandar de forma anônima todas as suas dúvidas, que eu vou estar com o maior prazer lhe respondendo. Mas, Grazi, então quanto que custa tudo isso? Então, o programa Nutrição Subconsciente, ele tem uma duração de 60 dias e ele está dividido em 5 módulos. Isso equivaleria a como se fosse 2 consultas nutricionais domiciliares. E olha que eu fui super boazinha nesse cálculo aí, porque geralmente seria uma consulta para cada módulo que a gente vai fazer. No meu conselho, o valor em média da consulta domiciliar é R$ 305. Então, 2 consultas vezes 305, R$ 610. Só que além de todo esse material que você vai receber todos os dias nesses 5 módulos,
você ainda vai ter 8 lives, onde você vai esclarecer todas as dúvidas e todos os desafios que vão ser feitos. E essas consultas, então, seriam como se fossem 8 consultas domiciliares. Então, 8 vezes 305, R$ 2.440, mais 610 seriam R$ 3.050. Mas eu vou dar um super desconto para essa turma. Então, de R$ 3.050, eu vou fazer por R$ 799. Mas, Grazi, R$ 799? Gente, tá super barato. Olha todo o material que vocês vão receber. 5 módulos de programas, mais vocês vão aprender a como vocês podem ver o progresso de vocês, calcular as calorias de vocês, além de vocês receberem todas as técnicas de programação neurolinguística e auto-hipnose que vão ajudar a reprogramar o seu mindset. Mas para os primeiros que se inscreverem nessa primeira hora, eu ainda vou dar 2 bônus imperdíveis. Então, em vez de eles pagarem R$ 799, eles vão pagar R$ 599. Tá dado. E, além disso, eu ainda vou dar um bônus de 30 minutos de conferência por vídeo, de conferência com a Nutri, por videoconferência, onde a gente vai fazer um ajuste na sua dieta. Se por um acaso você não conseguiu se inscrever nessa primeira hora, ainda se você se inscrever nas primeiras 24 horas, eu vou te dar o desconto de R$ 599. E as pessoas que se inscreverem nos próximos 6 dias, elas vão ter o valor de R$ 799. Mas, Grazi, qual é a garantia que tu vai dar? Eu vou dar 7 dias de garantia. E se caso você não achar que realmente o programa faz sentido para você, que você achou que não deu resultado, é só você mandar um e-mail para o nosso time que nós vamos devolver o seu dinheiro nesses 7 dias. Diante de tudo isso que nós vimos nessa aula, você tem 3 opções. A primeira opção é me ignorar e continuar fazendo o que você está fazendo. E por mim, tudo bem, mas é importante você lembrar que se o que você está fazendo não está te dando resultado, você precisa mudar. A segunda opção é você continuar fazendo as coisas por conta própria. E aí eu te sugiro o meu canal Nutrição Subconsciente. Lá tem vários vídeos que eu já postei e mais outros vídeos que eu vou postar que vão te ajudar sim a te dar um rumo, a te dar um norte, para você começar essa mudança. E quem sabe você vai ver que daqui a pouco você perdeu muito tempo e vai começar na minha próxima turma. Mas para você que não quer perder peso, eu te indico a terceira opção. É pegar na minha mão e se inscrever agora nesse método que vai mudar a sua vida, que vai fazer uma virada de chave, uma reprogramação no seu subconsciente, te ajudando o seu emagrecimento definitivo. Lembrando que essa primeira turma eu vou te pegar na tua mão. Se você é uma pessoa que está se priorizando e quer começar de uma vez esse programa que salva vidas, que previne doenças, que melhora a sua qualidade de vida e que dá realmente o controle da sua vida para você, inscreva-se. Para isso, basta clicar no botão e você vai receber um e-mail de adesão do programa Nutrição Subconsciente. E nos vemos daqui a pouco na aula inaugural. Muito obrigada e um abraço!